continuando aqui a nossa série de vídeos sobre o círculo íntimo de Hitler. Hoje nós vamos falar de um grande amigo de Hitler até 1941, o vice-chanceler da Alemanha. Vocês já devem saber o nome dele, Rudolf Hess. Ele ficou nesse cargo de 1933 até 1941. Então eu vou começar a contar um pouquinho da história dele. Hess, ele era o mais velho de 3 irmãos. Nasceu no Egito e a família tinha ascendência alemã. Em 1919, Hess entrou para a Universidade de Munique, onde estudou História e Economia. O seu professor de Geopolítica era um dos proponentes do conceito de espaço vital, um conceito muito usado no nazismo. Neste ano, Hess começou a participar de combates de rua e liderava um grupo que distribuía milhares de panfletos antissemitas em Munique. Depois dele ouvir pela primeira vez o discurso de Hitler em 1920, Hess tornou-se completamente devoto ao líder. Ambos acreditavam no mito da facada nas costas, ou seja, a ideia de que a derrota na Alemanha na Primeira Guerra Mundial foi causada, na verdade, por uma conspiração de judeus e bolcheviques. Ou seja, eles acreditavam que de fato a Alemanha não tinha perdido a guerra, tinha sido traída. Hess entrou para a SA em 1922 e ajudou a organizar e recrutar os seus primeiros membros. Ele foi preso junto com Hitler e condenado a 18 meses de prisão pela sua tentativa no golpe fracassado de Munique em 1923. Durante o tempo na prisão, Hess ajudou Hitler a escrever o famoso livro que chama Minha Luta, que se tornou a grande plataforma política do partido, ou seja, Hess foi o coautor. Hitler foi libertado em dezembro de 1924 e Hess 10 dias depois. Hitler então nomeou ele como seu secretário pessoal no ano seguinte, em 1925. Hess acompanhava Hitler por toda a Alemanha, fazendo discursos e passou a ser o seu amigo e confidente. Em 1933, Hess era o terceiro homem mais poderoso da Alemanha, atrás apenas de Hitler e Göring. Para além de aparecer em manifestações em nome de Hitler, Hess também redigiu grande parte da legislação, incluindo as famosas leis de Nuremberg, as quais retiravam os direitos dos judeus na Alemanha. Com escritórios em Munique e em Berlim, Hess era responsável por vários departamentos e toda a legislação passava necessariamente pelo seu gabinete, exceto o que dizia respeito ao exército, à polícia e à política externa. Hess também falava através da rádio e seus discursos foram compilados num livro em 1938. Hess não construiu uma base de poder nem seguidores à sua volta. Ele era motivado exclusivamente pela sua lealdade a Hitler. Ele não procurava prestígio ou enriquecimento. Um fato curioso sobre ele é que ele era obcecado pela sua saúde. Era vegetariano, não fumava nem bebia, tinha vários rituais estranhos de saúde. Em 10 de maio de 1941, ele voou sozinho para a Escócia para tentar negociar a paz, mas ele foi preso imediatamente à sua chegada e foi detido sob custódia britânica até o finalzinho da guerra, quando enfim ele voltou para a Alemanha para ser julgado. Antes da sua partida da Alemanha, Hess entregou ao seu assistente uma carta endereçada a Hitler com as suas intenções de negociar a paz. Hitler ficou horrorizado com o que aconteceu e deu ordem à imprensa alemã para que caracterizassem Hess como um doido, que tomou a decisão de voar sozinho, sem o conhecimento ou autorização dele. Alguns membros do governo acreditavam que esta ordem de Hitler apenas piorava a situação, pois se Hess tinha realmente problemas mentais, então nem sequer ele devia ter estado à frente de posições tão importantes no governo. Hitler destituiu Hess de todos os cargos governamentais e mandou matá-lo, caso ele voltasse para a Alemanha. O psiquiatra que tratou Hess na prisão verificou que, embora ele não fosse louco, ele realmente era mentalmente instável, com algumas tendências hipocondríacas e possível transtorno de paranoia. Ele tentou suicídio várias vezes, todas sem sucesso.
Ele foi transferido para um hospital onde ficou 3 anos e tentou um novo suicídio lá, em 1945. Depois ele foi levado para o julgamento de Nuremberg em 1946. Durante uma grande parte do julgamento, ele alegou sofrer de amnésia, só que mais tarde ele admitiu tratar-se apenas de uma estratégia. Os médicos que examinaram Hess concluíram que ele não era louco e estava sim em condições de ser julgado. Hess foi considerado culpado por 2 acusações: crimes contra a paz e crimes de conspiração. Por causa disso, ele foi condenado à prisão perpétua, tal como os outros 6 nazistas presentes no julgamento. Os 7 foram transportados para uma prisão militar em Berlim em julho de 1947. Hess proibiu de que sua família fosse visitar ele, até que, em dezembro de 1969, ele foi internado devido a uma úlcera num hospital militar e então sua família passa a visitá-lo regularmente. Os problemas de saúde mental e física de Hess foram agravando-se durante a prisão. Ele gritava à noite, queixava-se de dores de estômago, reclamava que a comida era envenenada, queixava-se de amnésia. Em 1977, ele tentou se suicidar de novo, mas não conseguiu. Morreu aos 93 anos de idade, em agosto de 1987. Como que foi isso? Ele tirou um fio de uma das lâmpadas, prendeu em uma das janelas de uma casa que tinha sido construída para ele na prisão e finalmente enforcou-se. Num dos seus bolsos, Hess deixou uma pequena mensagem à sua família, agradecendo por tudo que eles fizeram. Após a sua morte, a prisão foi demolida para evitar que se tornasse um local de culto nazista. Esse foi um pouquinho da trajetória dessa figura aí bem polêmica do nazismo, Rudolf Hess. Espero que tenham gostado. Até a próxima!